Bom dia, irmãos. Vamos avançar um pouco mais no nosso estudo. Nós estamos estudando sobre arrependimento. Estamos tentando entender nas Escrituras o que a Bíblia tem a nos dizer. Nós começamos ontem olhando as 3 fases da vida cristã que nos é descrita em João. Também nos é descrito em Marcos e depois em João 15. Em Marcos ele vai citar 3 etapas do fruto e em João ele vai falar sobre a maneira pela qual o Senhor poda a planta. E a planta produz fruto, mais fruto e muito fruto. São 3 etapas do crescimento. Então, nós não temos tempo de entrar em todos esses textos para confirmar isso. Nós vamos avançar um pouquinho mais. Abra em 1 João. Nós vamos ter mais uma oração também. 1 João, capítulo 2. Texto muito conhecido. Versículo 12. Diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Até aqui. Senhor, colocamos nossas vidas diante do Senhor e dizemos o quanto nós temos necessidade do Senhor. Dizemos o quanto nós precisamos do teu agir. Somos como crianças nesse momento, por isso nós olhamos para cima, nós de tudo dependemos e nós nada sabemos. Por isso nós precisamos que o Senhor nos tome pela mão direita e nos conduza. Sê por nós, nos ajuda. Ajuda-nos a identificar as fragilidades da nossa alma. Ajuda-nos com maturidade a entendermos tudo aquilo que o pecado produziu de estrago em nós, mas também toda a perfeita obra do Senhor na cruz do Calvário. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, antes de entrar e descrever alguns pecados, para a gente poder se ver, a Bíblia diz assim, não precisam abrir, em Salmo 36, versículo 5, 36, 9. Na tua luz, temos a luz. Então, se eu aproximar minha mão desta luz, quanto mais eu aproximar, mais eu vejo as imperfeições da minha mão. Então, por exemplo, eu tenho uma mancha aqui, que eu estou vendo. Se eu aproximar da luz, eu vou ver essa mancha com mais nitidez. A minha dermatologista, ela pega uma lupa desse tamanho, com uma luz potente, para olhar a minha mão. Para ela poder ver com clareza o que está acontecendo. Na luz do Senhor, nós identificamos as nossas coisas. Quanto mais você se aproxima dele, da pessoa e da obra dele, o natural é você não apenas vê-lo, mas também ver a si mesmo. Na tua luz, vemos a luz. Entendemos quem nós somos. Esse deveria ser o avanço natural. O apóstolo Paulo, os irmãos sabem disso, muitos irmãos falaram a mesma coisa aqui desse púlpito. O apóstolo Paulo, ele começa o ministério dele, foram 33 anos de vida cristã, ele começa dizendo que ele não era em nada inferior aos demais apóstolos. No meio da jornada, ele diz que ele era um com os apóstolos. No final da jornada, ele diz que ele era o maior dos pecadores. Ele cresceu para baixo. Porque importa que ele cresça e que eu diminua. Por que Paulo conclui a vida dele se vendo como o maior dos pecadores? Porque na tua luz, vemos a luz.
Então, à medida que ele foi olhando o Senhor, ele foi olhando quem ele era. Então, o natural deveria ser, ano após ano de vida cristã, a gente identificar com mais precisão os nossos pecados, o tamanho das coisas ruins que existem dentro de nós. Esse deveria ser o crescimento normal da Igreja de Deus. Por que que isto não ocorre via de regra? Isto não ocorre via de regra porque nós não passamos pela fase do filhinhos de forma bem adequada. Nós não identificamos os nossos pecados. O texto vai dizer, por causa do seu nome. Então, na obra dele, há um poder monstruoso trabalhado em nós. Na obra dele, naquilo que ele exerceu, nós temos, como o irmão Lúcio colocou agora de manhã, toda a obra feita. A obra não é nossa. Nós usufruímos da obra que ele fez. Se você continuar o estudo até Romanos 8, você vai ver que nós demos para ele, nós damos o nosso pecado e recebemos dele a justiça dele. É uma troca injusta. Ele levou sobre si todos os nossos pecados e nos foi colocado sobre nós o manto da justiça, de acordo com Isaías 53 e Isaías 61. É uma troca injusta. Mas o fato, meus queridos, é que esta obra toda exercitada por ele, executada por ele e aplicada pelo Espírito Santo nos nossos corações, tem que ter uma resposta. Tem que ter uma correspondência nossa. Há um tempo atrás eu li uma frase, eu não sei de que autor era, a frase dizia assim: Deus move uma montanha para fazer a vontade dele, mas não move uma palha para fazer a nossa. É meio forte, mas é uma realidade. Porque a nossa etapa é a nossa etapa. A correspondência, o nosso esforço, ele é nosso. A obra é dele. É uma obra graciosa, cheia de graça. Não merecemos ela. Não é por esforço nosso, nós não merecemos. Mas, meus queridos, a Bíblia vai dizer em Coríntios, em Hebreus, que não é para nós tomarmos a graça de Deus como pouca coisa. É para a gente ter uma correspondência à graça. Então nós precisamos ser filhos que respondem ao que ele faz. Então, a resposta que eu estou tentando mostrar para os irmãos é de termos a coragem de identificarmos as nossas fraquezas, de identificarmos os nossos pecados. Eu tenho pecados que o irmão Lúcio não tem. Eu tenho pecados que a Juliana não tem. Cada um de nós tem pecados específicos. E se você não sabe identificá-los, ao entrarmos na fase de jovens, o diabo tripudia em cima de nós. Por quê? Porque ele arma laços que nós não percebemos. E aí nós caímos em pecado constantemente. Como foi colocado, nós vamos recorrer em pecados muitas vezes. O que deveria ser um acidente de percurso se torna algo normal. Quantas mães aqui, não levanta a mão, por enquanto, mas quantas mães aqui não gritam com os filhos há meses ou anos? Por que você continua gritando? Tem algum problema nisso daí. Se o Espírito já te ajudou a identificar, ele já te dá condições de sair do pecado. Então eu preciso falar duas coisas antes de entrar na lista de pecado. Eu preciso falar uma do Senhor, do nome dele, por causa do seu nome. E outra nossa, sobre arrependimento. Eu preciso definir duas coisas. O livro de Isaías, no capítulo 53, ele vai
falar sobre a obra do Senhor Jesus na cruz. Lembra que nós só entendemos bem a carreira cristã quando entendemos a pessoa e obra do Senhor. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam tomados por tristeza. Uma das pessoas, dos 2 discípulos, era Cleopas. Possivelmente a historicidade diz que ele era tio de Jesus. Então ele era um parente chegado. Ele não reconheceu o Senhor Jesus. O livro de Marcos joga luz sobre esse momento, porque o texto nos é descrito em Lucas. Mas o livro de Marcos nos joga luz dizendo o seguinte: então o Senhor lhes apareceu de outra forma e não o reconheceram. O Senhor apareceu de outra maneira. E eles não conseguiram ver que era o Senhor. Por quê? Porque a tristeza cega a gente. A tristeza distorce a realidade. Vocês estão entendendo? Quem aqui esse ano andou tendo tristeza? Levanta a mão. Olha quantos irmãos. A tristeza não te deixa julgar a situação segundo a mente de Deus, porque você está de farolzinho embaixo. Te distorce. Então o Senhor foi falando com eles, ó tardos e nécios de coração, para crer tudo aquilo que as Escrituras disse a meu respeito. E aí lhes abriu tudo que a lei, os profetas e os salmos falaram sobre ele. Então ele foi falando a respeito dele no Velho Testamento. E à medida que ele foi falando da pessoa dele, o coração foi ardendo. Foi ardendo. Foi ardendo. E o Senhor falou: final do dia eu preciso ir embora. E aí eles o constrangeram para ficar com ele. Ele toma um pão, parte o pão, e quando ele parte o pão, ele falou da pessoa, e ao partir o pão, obra. Os olhos deles foram abertos. E eles viram que era o Senhor. Então assim, pessoa e obra. Isso a gente tem que olhar o tempo inteiro para ir ajustando qualquer outro tema das Escrituras. Você ajusta sempre em cima da pessoa e da obra do Senhor. Por isso que ele está dizendo: os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Ou seja, daquilo que a pessoa e obra dele fizeram por nós na cruz. Tá bom. Só que Isaías vai dizer assim: quem creu em nossa pregação, Isaías 53:1, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então ele começa falando do desprezo que o Senhor tinha. Quem aqui foi desprezado ou se sentiu desprezado esse ano? Levanta a mão. Olha quantos irmãos. A principal forma de desprezo é quando não acreditam na gente. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante nós, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Portanto, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Deixa eu parar aqui. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e nas suas pisaduras fomos sarados. Ele diz que ele levou as nossas enfermidades e as nossas dores. Quando você estuda a palavra enfermidade, significa doença. Então, as doenças físicas foram levadas na cruz do Calvário. Então, não sei quantos de nós aqui já fomos visitados com cura. Cura física, né? Por quê? Porque o Senhor é poderoso para nos curar. A próxima experiência de doença que você tiver, chama os presbíteros e peçam para eles te ungirem. Porque, nem perguntei se os irmãos têm hábito de ungir ou não, mas essa é a ordem bíblica. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, e estes ungem o enfermo com óleo. E a oração da fé levantará o enfermo, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Porque, queridos, o nome dele pode. Pode. Pode, porque ele levou
todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Porém, diz que ele levou também as nossas dores. Quando você estuda no original a palavra dores, significa dores físicas ou dores da alma. Porém, essa palavra dor é usada no versículo anterior. Era desprezado e o mais rejeitado. Desprezo e rejeição é doença física ou doença da alma? Alma. Aí diz assim, homem de dores. Então a palavra dores usada no versículo seguinte se refere às dores da alma. Ele também levou as nossas dores da alma, algumas são quase que enfermidades. Então tem pessoas que nasceram com uma tendência ao desânimo, à depressão. Tem pessoas que nasceram com uma mente extremamente agitada. Tem pessoas que nasceram assustadas. A casa deles fez isso. Desenvolveram um quadro de ansiedade grave, sério. Tudo isso foi levado na cruz do Calvário. Então a cruz nos cura não só das enfermidades físicas, mas a cruz nos cura também das enfermidades da alma. De todo tipo de dor que a gente pode ter. Nós não podemos desesperar, nós temos que ter lucidez de como aplicar a pessoa e obra do Senhor dentro da realidade que a gente tem. Mas Ele levou todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. Então não há problema que Ele não possa resolver dentro de nós. Não existe. Alguns levam tempo. Como eu falei para os irmãos, foram 12 anos para curar uma área na minha vida. Uma. O Senhor precisou de 12 anos. E isso para mim foi extremamente importante. Por quê? Porque quando eu olho qualquer um de vocês, se eu tiver que acompanhar por 20 anos, eu respiro fundo e acompanho. Sabe por quê? Porque Ele me tolerou por 12. Quem sou eu para não tolerar algum irmão ao mesmo tempo? Ou mais tempo? Quem sou eu para não fazer isso? Uma vez eu estava aconselhando um irmão que tinha um problema de adultério sistemático, e aí ele me procurou, a gente conversou, meses bem, depois ele voltou a cair no mesmo problema. E a hora que ele estava me contando, eu abri a caixa de ferramenta. Mas eu bati firme. No que comecei a bater firme, o Espírito falou comigo: quem é você para tocar um filho meu desta maneira? Ou você está esquecido dos 12 anos de tolerância que eu tive com você? Meus queridos, parei tudo. Expliquei para o irmão o que Deus tinha falado, pedi perdão para ele, comecei tudo de novo e nunca mais tive esse problema. Porque quem sou eu para tocar em quem quer que seja sem misericórdia? Porque Ele usou de misericórdia comigo muitos anos. Antes de tocar, antes de fazer juízo, Ele não precisou fazer juízo, porque eu alcancei arrependimento antes disso. Meus queridos, alguns de nós temos lutas que a obra da cruz, para ser efetivada, vai levar anos de libertação. E um ano após o outro, um crescimento, um crescimento, um crescimento, um crescimento, até que aquilo desaparece. Abra em Marcos 4, deixa eu mostrar em Marcos 4 algo que é interessante, que você vai conseguir aplicar bem na sua vida. Marcos capítulo 4. Versículo 26, diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica,
Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Viram as 3 fases? Erva, espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. As 3 etapas a gente viu aqui, mas olha o que é interessante. O reino dos céus, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse uma semente à terra. A Bíblia ensina, a Bíblia responde à Bíblia, que a semente é a palavra de Deus. Vocês lembram da parábola do semeador? Lucas capítulo 8, Jesus diz, versículo 11, a semente é a palavra de Deus. Então a gente lança a semente. Aqui começa a diferença, que é para o nosso coração descansar. Imagina um pai ou uma mãe falando com um filho. Você lança a semente. E aí você dorme. Você precisa descansar de que a semente foi lançada. E você não sabe como é que aquilo vai frutificar. Quando eu leio isso, sabe do que eu lembro? Eu lembro de Jesus falando com Nicodemos. O vento sopra para onde quer que vá. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Porque a obra do Espírito é uma obra secreta, sutil, íntima. É um sussurro suave e leve. O que nós precisamos fazer é semear a semente dentro de nós e dentro dos nossos. Por quê? Porque o texto vai dizer, como se ele dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse, não sabendo ele como. Porque a obra de fazer a semente crescer no nosso coração, ou no coração de um dos filhos da gente, não é obra nossa. É obra do Espírito de Deus. Por isso, minha irmã, para de falar demais com seus filhos. Para de falar demais com as pessoas. Porque não é por muito falar. Não é pelo muito falar. Semeia a semente. O que você não pode? Se você fala de forma alterada, é como se você, eu vou bater aqui no chão, vai fazer barulho. Soca a terra e joga a semente. A semente vai germinar? Não. Se você fala demais, querendo convencer, aí você joga a semente, vai germinar? Não. Se você insiste querendo controlar, você já fez, você já fez, você já fez, você já fez, você já fez. Você soca a terra e joga a semente. Vai germinar? Não. Agora, se você fala de forma mansa, segundo o Espírito de Deus, você abre a terra, joga a semente, cobre a terra. Você fez o teu papel. Porque germinar é uma obra do Espírito. Um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Os irmãos estão entendendo? Então tem que ser de uma forma a cooperar com o Espírito de Deus. Por isso que o que eu estou falando com os irmãos precisa não ser de forma estúpida, agressiva, tem que ser de forma leve, porque eu preciso ser cooperador com o Espírito. O Espírito é manso, é dócil, é discreto. Então, quando a gente quer ser usado por Deus na vida de alguém, você vai ter que encontrar a maneira do Espírito agir. Porque aí você está cooperando com o Espírito. E aí, o Espírito faz aquilo germinar dentro do seu coração ou da pessoa que está perto de você. Está conseguindo entender? Então, você precisa lembrar de que há uma obra feita no nome dele e nós somos cooperadores desta obra.
Quando o nosso processo é individual, é conosco, qual é o nosso papel na obra? Arrependimento. O nosso papel é nos arrependermos. O que significa arrependimento? Todos nós já ouvimos isso. Arrependimento significa mudança de mente. Certo? Eu vou ampliar um pouquinho para vocês o conceito de arrependimento. No Velho Testamento, arrependimento, a palavra usada é naham. Significa o quê? Significa arrepender-se. Mas sabe qual o outro sentido? Consolar. Você imagina arrependimento como consolo? Agora, se tem uma coisa que o arrependimento faz é o quê? É consolo. Se eu virar para Sara, confessar um pecado meu e pedir perdão para ela genuinamente, de forma verdadeira, ela vai sair daquela conversa de que maneira? Consolada. Cheia de esperança. Porque o pedido de perdão, quando ele não é dissimulado, quando ele não é teatral, quando ele não está mais para uma desculpa do que para um pedido de perdão genuíno, desculpa a gente usa quando a gente pisa no pé do outro sem querer. Quando envolve pecado, sempre é um pedido de perdão, não de desculpas. Desculpa não tem nada a ver com as Escrituras. É uma coisa da cultura da gente, quando a gente comete um deslize ali que não envolve pecado. Você pisou no pé, você tropeçou, você bateu em alguém, você foi descuidado, derrubou alguma coisa. Isso não envolve pecado. Envolveu pecado, você tem que pedir perdão. Então, quando você pede um perdão genuíno, a pessoa, você e o outro se sente consolado. Uma das coisas que eu mais ouço é: nossa, César, parece que eu tirei uma tonelada do meu ombro. Porque eu sou um privilegiado, eu ouço confissão. E aí, se eu recebo bem aquilo, de um jeito responsável, educado, misericordioso, sério, a pessoa vai se sentir confortada, como eu vou me sentir confortado. Então, no Velho Testamento, é assim. Existem 65 vezes que a palavra, no Velho Testamento, que a palavra está ligada a arrependimento, e 45 vezes em que a palavra está ligada a consolo. Aliás, é o inverso. 45 vezes ligado a arrependimento e 65 vezes ligado a consolo. E, pasmem, a maior parte das vezes que a palavra arrependimento é usada no Velho Testamento, sabe para quem que é usado? Para Deus. Deus se arrependeu. Mas espera aí. Como assim Deus se arrependeu? Porque Deus tem o que para se arrepender? Para mudar de mente? Aí eu preciso explicar para os irmãos. Qual que é o arrependimento de Deus na grande maioria das vezes? Deus ia usar de misericórdia e ele se arrepende e usa de juízo. Ou o inverso. Deus ia usar de juízo e resolve então usar de misericórdia. Então o arrependimento de Deus é basicamente esse. Ele tem uma mudança de mente, sim, é o mesmo sentido. Então ele ia agir com misericórdia e não vê uma mudança dentro da pessoa, então ele resolve usar de juízo com a pessoa. Ou o inverso. Ele ia usar de juízo, vê o arrependimento da pessoa e usa então de misericórdia. Vocês estão entendendo? Uma vez eu fui disciplinar um dos meus filhos e quando eu estava sentado na cama, olhando no olho, conversando com ele caiu em arrependimento, chorou. Eu percebi que ele estava
entristecido com o pecado dele, e eu me arrependi. Me arrependi do quê? Eu dispensei a varada. Porque o que era necessário já foi alcançado, que era o arrependimento dele. Então, aquilo não havia mais necessidade. Por quê? Porque o conversar tinha sido suficiente para alcançar arrependimento. Só que no Novo Testamento, nós temos uma coisa curiosa. No Velho Testamento, é mudança de mente. No Novo Testamento, a palavra usada é metanoia. Então, meta, o Google mudou o nome agora para meta, né? Meta é depois, e noia é mudança. Mudança e noia é perceber. Então, literalmente a palavra metanoia, se eu for usar o literal, significa perceber depois. Faz sentido. Porque no arrependimento, a gente se arrepende sempre. Você comete o erro, algumas horas ou alguns dias depois, você põe a mão na cabeça e diz, gente, não podia ter agido dessa forma. E aí você tem arrependimento daquilo. Então, no sentido mais amplo, é mudança de mente. Mas eu quero ficar no sentido literal primeiro. Perceber depois. Por quê? Porque Jesus, ele era filho de Deus e filho do homem. E Jesus passou por um batismo de arrependimento. Tá. Mas Jesus se arrependeu do quê? Porque ele era um homem perfeito. Então, do que ele precisava se arrepender? Jesus passa por um batismo de arrependimento, em primeiro lugar, para dar um modelo para nós. Porque, como filho de Deus, ele retrata quem Deus é. Mas, como filho do homem, ele é a imagem do que eu e você devemos ser. Então, tudo que ele é, o jeito de pensar, o jeito de sentir, o jeito de agir, é o que eu e você precisamos ser. Nós precisamos encontrar este mesmo padrão que houve em Jesus. Então, em primeiro lugar, ele passa por um batismo de arrependimento para ser um modelo para nós de como é que nós lidamos com a vida. Ou seja, a gente passa por um batismo de arrependimento. Mas, meus queridos, do que Jesus se arrepende? Pensa comigo. 3 anos depois, o meu e o seu pecado seria colocado no ombro dele. E Jesus lidou com o pecado de que jeito? Antes, não depois. Porque na maturidade, quando nós chegamos à condição de pai, filhinhos, jovens e pai, na maturidade a gente passa a perceber o pecado antes. E a gente lida com o pecado antes, saindo das situações de risco de pecado. Está fazendo sentido? Onde é que nós aprendemos a fazer isso? Na condição de filhinhos, entendendo as tendências pecaminosas que nós temos. Se você não deixar escrito no teu coração quais são as tendências pecaminosas que você tem, você não consegue, na condição de pai, perceber antes e sair antes da situação. Eu tenho um testemunho que eu já contei para alguns irmãos. Eu vivi recentemente com a Sara. Eu me despertei para a Sara pregando a palavra. Eu já a conhecia, eu estava pregando em Londrina. Na segunda mensagem, foram 2 mensagens, eu percebi ela de um jeito diferente. Aí, tudo bem. Aí, fiquei 3 meses orando sozinho, sem ninguém saber.
Aí tive uma convicção, a convicção assentou dentro de mim, chamei os filhos, falei com eles, orei mais um mês com eles. Depois de 4 meses, abri meu coração com a Sara. Aí falei com ela a respeito do que estava acontecendo. Aí fomos conversando por internet, e aí passaram-se alguns meses e eu pedi para os filhos uma permissão para ter uma amizade pública. Porque eu sou uma pessoa muito conhecida, não dá para eu sair por aí e ir para um restaurante com uma mulher sozinho. Vai ter falação. Então pedi para os filhos, gente, tudo bem se eu sair, eu gostaria de conhecê-la. Fui num restaurante. Não reservei mesa. Esqueci de reservar a mesa. Tem tantos anos que eu não saía para jantar. Esqueci de reservar a mesa. Né? Aí fui no restaurante. E a gente teve que esperar meia hora até vagar uma mesa. Tá bom. Eles nos colocaram num lugar do lado de uma escada. E depois eu descobri que o banheiro do restaurante era em cima. E a mulherada subia e descia da escada. E era verão. Então a mulherada de saia curta, subindo e descendo, e eu ali embaixo. Então a minha primeira saída com a Sara, meia hora sentada, eu assim. A Sara já tinha ouvido meu testemunho. Ela virou para mim, depois de alguns minutos, e falou, você está de cabeça baixa, né? Eu falei, ô Sara, eu estou há 2 anos e meio viúvo, vivi uma situação extremamente difícil, acabei de me despertar para você. Se eu levantar a cabeça, eu vou ver o que eu não devo. Como é que eu vou ficar? Eu não vou brincar com essa área. Até hoje, minha cabeça é baixa. Se eu andar na rua e ver qualquer coisa, porque eu aprendi a treinar os meus olhos. Por quê? Porque foi uma fraqueza que eu tinha e eu tenho. Só que o pecado está mortificado dentro de mim. Ele não está erradicado. Se eu sair de Cristo, é o primeiro pecado que volta. Enquanto eu permanecer em Cristo, ele permanece mortificado. Talvez vocês não vão saber, mas lá no Paraná, vocês conhecem as quedas do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, certo? Mas existia uma queda menor, chamada 7 Quedas, que era na região de Guaíra, que também faz divisa ali com o Paraguai. Com o lago de Itaipu, 7 quedas foram cobertas. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta. 7 quedas existem? A gente vê, porque o lago cobriu, mas elas existem? Assim é o pecado mortificado. A vida do Espírito nos enche de tal maneira que o pecado fica mortificado. Mas se eu sair de Cristo e a água do Espírito começar a diminuir, 7 quedas voltam a aparecer? Assim é o pecado da gente. Se você não sabe identificar, você tem lutas no desenvolvimento. Porque, meus queridos, acreditem, Satanás é muito hábil para despertar o pecado da gente sem a gente perceber. Se é que eu posso dizer o que eu vou dizer, mas você vai me ouvir com reservas. O diabo é muito paciente. Se é que eu posso dizer isso. Ele é paciente em qual aspecto? Ele coloca uma luta nada a ver. Nada a ver com o teu problema. Só que aquela luta te coloca um pouquinho mais perto de alguma coisa. Vou dar um exemplo bíblico do que eu estou falando. Ló, sobrinho de Abraão, tinha problema de sexualidade? Não. Nós não temos texto nenhum que associe ele com problema de sexualidade. Sabe o que o diabo fez?
fez ter problema dos pastores dele e os problemas de Abraão e os pastores de Abraão. Abraão vira para ele e diz: nós somos parentes chegados, não haja problema entre eu e ti. Se for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe para onde você quer ir. Ele era pastor de ovelhas, ele levantou os olhos e ele viu a terra de Zoar e viu que era uma terra bem regada. Pastor precisa do quê? De água, de pasto. E pasto existe onde tem água. O que ele fez? Pum! Olha o diabo. Colocou um problema do pastor e aí despertou nele um problema de dinheiro. Eu preciso de pasto, eu preciso de pasto, eu preciso de pasto, eu preciso de pasto. Terceira etapa do diabo, a região onde ele foi morar era do lado de Sodoma. O que ele foi fazendo? Foi armando a tenda dele até ir morar dentro de Sodoma. Em Sodoma, o texto de Judas, de Pedro, desculpem, diz que ele era um justo que se afligia com o comportamento daqueles insubordinados. O que ele fez? Foi ser juiz da terra. Tentou mudar a situação por política. E à medida que ele foi juiz da terra, ele sentou na praça para conversar com os outros juízes. E ele foi absorvendo o conceito do mundo. De tal maneira que quando ele hospeda os 2 anjos na casa dele, e os homens da cidade vêm para tomar os anjos e abusarem deles, o que ele fala? Não, 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 meus irmãos. Tomem aqui as minhas filhas. Você imagina um crente falando uma coisa dessa? Não. Por que ele falou aquilo? Porque ele havia sido contaminado pela cultura. O diabo chegou na sexualidade, mas ainda não chegou onde queria. O diabo chegou na sexualidade, começando tudo numa briga dos pastores dele com os pastores de Abraão. Presta atenção, se você não entender quais são os seus pecados, as suas tendências, o diabo arma estratégias para você pôr o pé no laço. Daí a importância de darmos nome para os nossos pecados. Eu tenho fraqueza nisso, eu tenho fraqueza nisso, eu tenho fraqueza nisso. Vocês estão entendendo? Aí, o alvo do diabo era maior. Eles saem, os 4, ele, a esposa, as filhas, a mulher olha para trás, vira uma estátua de sal, ou seja, sal na Bíblia é um sinônimo de ser crente. Vós sois o sal da terra. A Bíblia responde a Bíblia. Então aquela mulher era crente, tanto quanto ele era. Só que ela era uma crente mundana, porque ela olha para trás, para ver o que ela estava deixando. E ela vira um sal insípido. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Lembra? As filhas dele continuam a jornada. E aí as filhas dele, contaminadas pela cultura, dizem o quê? Nós não vamos deixar sucessor para o nosso pai. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um porre nele. E à noite eu deito com ele, e na noite seguinte nós damos um outro porre e você deita com ele. E assim elas fizeram. E ali tiveram 2 filhos, Moabe e Aminon, os 2 maiores inimigos de Israel. Como é que um crente faz isso? Porque não lidou com os seus pecados. O grande pecado de Ló era o dinheiro. E se você tiver problema com dinheiro, você tem um risco enorme de ter problemas com sexualidade.
Porque os pecados, eles se atraem, vêm por afinidade. Você está me entendendo? Foi assim que o diabo fez com Ló. Por isso eu estou insistindo com os irmãos. Se você não dá nome para os seus pecados, na hora que você entrar no jovem, que você for ter que lutar contra o diabo vai tripudiar em cima de você. Por isso que na fase dos filhinhos, nós precisamos ter a coragem de olhar quem somos. Quais as tendências que nós temos. Está fazendo sentido? E à medida que vamos amadurecendo, nós não percebemos depois. Nós percebemos antes. E lidamos antes com as tendências da gente. Marcos capítulo 7, versículo 18. Diz assim: Então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: O que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Queridos, esta é a primeira lista de pecados da Bíblia. Então, nós temos descrito aqui 8 listas, mas nós temos mais 2 que não estão descritas no estudo. Então, nós temos 10 listas de pecado nas Escrituras. Então, tem muitos pecados descritos. Por que a Bíblia faz listas de pecados? Porque, filhinhos, os vossos pecados são perdoados. Então nós precisamos entender o que é pecado e quais são os nossos pecados. Porque na tua luz, vemos a luz. Nós temos a luz a respeito de nós próprios, né? Então, aqui começa a saga da gente, de identificar quais são os nossos pecados. O primeiro pecado que Jesus descreve é muito interessante. Por quê? Ele está dizendo que o pecado vem de dentro de nós e isso contamina a gente. Então o que ele está dizendo? Que o pecado habita no nosso coração e ao vir para fora contamina. Então, à medida que você o pratica, você tem a vontade de praticá-lo um pouco mais, mesmo detestando ele. O bem que eu prefiro eu não faço. O mal que eu detesto, eu pratico. Então ele está dentro dos nossos corações. Nós temos 3 inimigos. Nós temos o mundo, a carne e o diabo. São 3 inimigos que nós temos. Nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte: o diabo usa o mundo para despertar a nossa carne. Então, mas você tem obras que são da carne, obras que são do mundo e obras que são do diabo. Por isso que o livro de Gálatas descreve assim: as obras da carne são conhecidas e são. Então, tem uma piadinha que é piada. Então, você joga fora.
pastor terminou a reunião, estava fechando a igreja. Aí ele viu o diabo sentado no meio-fio, triste e chorando. Aí o pastor sentou lá do lado dele e falou: ô diabo, o que houve? Ele falou: pastor, é os irmãos aí. Mas por que você está tão triste assim? É os irmãos. Mas o que houve com os irmãos? Eles me culpam por tudo. O diabo existe. Ele é o inimigo da nossa alma, mas nem tudo é ele. Porque tem obra que é da nossa carne, de dentro de nós. Você está entendendo? E aí, o primeiro pecado descrito, do meu ponto de vista, demonstra o primeiro lugar que nós fomos impactados pelo pecado. Porque Jesus vira e diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que brotam os maus pensamentos, ou maus desígnios. O que é um mau desígnio? É todo pensamento que não é conforme a vontade de Deus. Então, qual o primeiro lugar que nós somos impactados? Porque tudo começa onde? Quem aqui pensa muito? Aí eu preciso falar de algo que é atual. Quem aqui tem TDAH diagnosticado? Levanta alto a mão, por favor. Quem aqui tem suspeita de ter TDAH? Tá. O que é o TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Lembra que Jesus levou as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou doenças físicas e ele levou dores de alma. Tudo bem? Ansiedade é uma dor de alma. Depressão, desânimo é uma dor de alma. E existem doenças que são físicas, tá? Problemas que são físicos. Os dois diagnósticos são opostos, déficit de atenção e hiperatividade. Porque no déficit de atenção eu estou aqui estudando e passo uma borboleta. Aí a mãe cutuca. Acorda. Volta aqui. E na hiperatividade, você está agitado o tempo todo. Quem aqui tem distração? Levanta a mão, levanta alto. Quem aqui é agitado? Levanta a mão. Tá. O que é orgânico e o que não é? O cérebro ele tem cerca de 64 mil quilômetros de fios por onde o pensamento passa. Meus queridos, se os neurônios fossem colocados em sequência, os neurônios do cérebro fossem colocados em sequência, daria para dar 2 vezes a volta na Terra. É muito fiozinho. Num cérebro humano. Então o que acontece? O pensamento começa a correr nesse fiozinho. Então, o que é o déficit de atenção? Eu viro para o Lúcio. Lúcio, você pega aquele microfone que está com o irmão lá? Ô César, claro. O que é o déficit de atenção? Eu joguei a informação no cérebro dele. Lúcio, você pega para mim? César, claro. Começou o pensamento. O Lúcio levanta, dá 2 passos. Sumiu. Ele olha para lá, olha para mim, senta e continua conversando. Por que ele fez isso? Eu vou ter ele por distraído, eu vou ter ele por negligente, eu vou ter ele por desobediente, eu vou ter ele por acomodado, eu posso ter ele por preguiçoso, quando na verdade ele não deu continuidade porque o pensamento sumiu do cérebro dele. É uma doença
física do neurodesenvolvimento. Vocês estão entendendo? E na hiperatividade? O problema segue o mesmo padrão. Por isso que é um diagnóstico oposto no mesmo quadro. Eu viro para o Lúcio. Lúcio, você pega aquele microfone que está lá? Joguei a informação. Ô César, claro, o Lúcio levanta, dá 2 passos e ele vê o projetor. Então o pensamento do microfone passou. Aí o pensamento da filmagem passou. Aí ele olha o tripé do áudio, passou. Aí ele olha para trás para ver quantos irmãos estão aqui, passou. Aí ele senta e continua conversando comigo. Vou ter ele por agitado, por negligente, por acomodado, por distraído, qualquer coisa do tipo. Você está entendendo? O problema é que o cérebro não foca no fiozinho o suficiente para fazer a sequência toda. Vocês estão me entendendo? Isto é doença física. Eu acho que não é o que o Senhor quis dizer. Mas não importa o que ele quis dizer, se é doença de alma ou se é doença física, a cruz do Calvário nos cura de tudo. Eu tive TDAH alto. Só que nós não tínhamos as informações que a gente tem hoje da neurociência. Vocês têm noção, no meu primeiro casamento, de quantos velórios eu esqueci de informar a minha primeira esposa? Como é que ela entendia isso? Como falta de amor. E era. Não era, mas parecia. Por quê? Porque sumia a informação. Ia lembrar, depois estava sepultado. Aí ela morria de vergonha. César era amigo, a gente tinha que ter ido, como é que a gente não foi? E eu me tratei como sendo ansioso. Mas hoje eu olho e eu sei que eu tinha um problema do neurodesenvolvimento. Tanto que a pessoa que tem TDAH é chamada de neurodivergente. Porque o sistema neurológico diverge do que é normal. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando o quê? Jesus está falando que a primeira área que todos nós fomos impactados foi no nosso jeito de pensar. A gente não pensa segundo Deus. A gente pensa do nosso jeito. Vocês estão entendendo? A gente pensa segundo a tristeza que há em nós, segundo as dores que tem em nós, segundo o sistema de julgamento que há em nós. Então, por exemplo, nós podemos pensar dinheiro do nosso jeito e não do jeito de Deus. Deixa eu te perguntar, o dinheiro que você tem pertence a quem? A você? Você tem certeza? O dinheiro que você tem pertence a quem? A Deus. Você é o quê? Mordomo. Se você pensar o tema do teu jeito, é mau desígnio. Se Deus te mandar dar e você reter, é mau desígnio. Se Deus te mandar reter e você dá, é mau desígnio. Você não está pensando segundo Deus. A mesma coisa, relacionamento. Deus te deu quem? Teu parceiro. Se você pensar qualquer outra pessoa é segundo Deus, mau desígnio. Se alguém falar mal de você, é para você reagir? Não. É para você se tornar homem de dores, desprezado e rejeitado. Mas quando você se explica, justifica, agride, responde, você está pensando segundo Deus? Não, é mau desígnio. Então, o que é mau pensamento? É tudo aquilo que eu penso que não é em conformidade com Deus. Quem de nós aqui tem esse pecado? Levanta a mão. Quem de nós não tem esse pecado? Levanta a mão. Tá, quem não levantou a mão?
Queridos, este pecado toca todos nós. Todos. Todos nós temos uma mente que não é segundo Deus. Por que o pecado tocou a nossa mente? Porque é onde tudo começa. Lembra que você é uma alma, é uma psique. Você tem um corpo físico, você tem uma alma e você tem um espírito. Paulo escreveu aos Tessalonicenses: ora, o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de Cristo. Ou seja, você tem que santificar o teu espírito, santificar a tua alma e santificar o teu corpo. Então a tua alma, o que é? A alma do César é o que ele pensa, o que ele sente e o que ele faz. Pensamento, emoção e vontade. Então o teu pensamento tem que ser santificado, a tua emoção tem que ser santificada e a tua vontade tem que ser santificada. O que acontecia no Éden? O pensamento, a emoção e a vontade eram totalmente ajustados, porque estavam sujeitos ao Espírito. Com a queda, tudo ficou distorcido. Então tem gente que pode ter uma cabeça desse tamanho, é um cabeção, de tanto que pensa, e uma mãozinha mirrada desse tamanhozinho. Não consegue executar nada do que pensa. Você vai conhecer pessoas que são assim. Ultra mega inteligentes e na hora da profissão não deslancha, não avança. Então nós com a queda, nós podemos ter uma cabeça distorcida que pensa muito, ou uma cabeça que pensa pouco, como é o tolo, que não pensa de um jeito adequado. Você pode ser passado. Fulano, acorda. Você não está vendo isso daqui? Nós podemos ter essas distorções. Você pode ter alguém que sente muito. Quem aqui sente muito as coisas? Levanta a mão. Uma emoção distorcida. Você pode ter alguém que sente muito ou alguém que é seco. Objetivo. Ô irmão, como vai? Bem. Sabe uma coisa que é comum ouvir de mulher? César, sabe por que eu não me entrego para o meu marido totalmente? Eu não me dou a ele totalmente? E se ele me deixar? Um movimento de defesa. Para não passar pelo desprezo, não se entrega. Um movimento de defesa. Aí aprende a ter uma emoção seca, objetiva, que não foi trabalhada. Você pode ter uma vontade forte, ser imperativo, como você pode ter uma vontade diminuída. Você está entendendo? Onde você não é proativo. Isso num homem, por exemplo, ou numa mulher, é de um prejuízo enorme. Então, todos nós podemos ter qualquer aspecto da nossa alma distorcido. Quem aqui reage com emoção nas coisas? Levanta a mão. Olha lá, gente. Aí quem que está governando? E deixa eu te dizer uma coisa. A emoção acorda um dia amando e no outro dia estrangulando. Tem um dia que você está amando a pessoa. No dia seguinte, ai Deus. Os irmãos estão rindo é porque a verdade entrou. Né? Tem que ser o entendimento. Então, tudo começa na mente. O que a Bíblia nos ensina em Romanos 12:2? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Então você precisa entender que a tua mente tem que estar sujeita segundo Deus.
De novo, quem aqui tem esse pecado, levanta a mão. Levanta alto. Melhorou um pouco, mas todos nós temos. Então, o que você faz naquelas áreas em que você percebe que você tem mais dificuldade de pensar segundo Deus? Você precisaria abrir os textos bíblicos sobre aquele tema. O que a Bíblia diz do tema? Vou voltar no exemplo que eu dei. Digamos que você tenha problema com dinheiro. Você precisa fazer um estudo exaustivo sobre dinheiro. Você sabe quantos versículos na Bíblia tem sobre fé? 205. Você sabe quantos versículos tem na Bíblia sobre salvação? 208, que são os temas centrais da Bíblia. Você sabe quantos versículos na Bíblia tem sobre dinheiro? 2.805. Cerca de 1/4 da Bíblia é sobre dinheiro. Por que a Bíblia fala tanto de dinheiro? Porque é um Senhor. Se você tiver problema com dinheiro, meu irmão, Ele manda em você. Ele manda em você. Então você vai ter que aprender a sentar, exaustivamente estudar o tema, exaustivamente. E então ensinar a mente a ser conformada segundo Deus. Então, primeiro lugar que nós somos impactados, na nossa mente. Quem aqui tem dificuldade para dormir bem? Levanta a mão. Esses vão pensar um pouco mais do que devem. Porque hoje a ciência... A ciência sabe que os neurônios são renovados no sono. Então, as propriedades do neurônio são renovadas quando você dorme. Por isso que você, quando tem uma boa noite de sono, você dorme 0 bala e acorda 0 bala. Gente, estou inteiraço, estou pronto. Por quê? Porque os neurônios, por onde o pensamento vai correr, eles são renovados nas propriedades dele e ele acorda pronto para a função que ele tem que executar. Não dormiu bem, você vai ter problema na forma de pensar. Por isso que qualquer psicólogo ou psiquiatra, uma das primeiras perguntas que vai te fazer é: como que é teu sono? Hoje a ciência sabe que o sono antes da meia-noite, cada hora de sono equivale a 2 horas. Depois da meia-noite, cada hora de sono equivale a meia hora. Então o cérebro descansa com você dormindo cedo. Então o que seria ideal? Dormir em torno das 9 da noite. Quem aqui faz isso? Levanta a mão. Vocês estão entendendo? Ajusta. Maus desígnios. Porque o pecado é processado inicialmente no cérebro. Você tem que pensar para decidir fazer. Mas você tem que pensar para decidir fazer. Então é lá que o pecado é inicialmente trabalhado, aqui na mente. Por isso a importância de entendermos que se eu penso muito, eu preciso pôr em ordem o meu cérebro. Meus queridos, eu não tinha noção nenhuma disso. Mas eu sou muito prático. Eu tenho que resolver de forma prática os problemas que ocorrem comigo. Isso me facilitou muito para o trabalho. Então eu não tinha noção nenhuma disso. Mas o que eu decidi lá atrás? A primeira coisa que eu decidi foi morder a língua. E depois que eu fui aprendendo a morder a língua, eu decidi morder o cérebro. Eu tinha que aprender a pensar. Eu não posso pensar tudo, eu não posso pensar tudo, eu não posso pensar tudo. Eu não posso dar vazão à minha mente, eu não posso dar vazão à minha mente. A última experiência que eu tive, já tem muitos anos isso, eu resolvi dormir todo dia um pouco depois do almoço.
Então tem um pouquinho de sono depois do almoço. Dormia ali uma meia hora. Aí eu deitava para dormir e a cabeça. Então agora à tarde eu vou falar com esse, vou falar com aquele, tem que resolver isso daqui, tem que fazer aquilo. E aí o Espírito me ministrou Eclesiastes 3, que para todo propósito debaixo do céu há tempo e modo. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar abraçar. E aí eu comecei para mim mesmo. Opa, o tempo agora é de dormir. Não é pensar no dia. Eu já fiz isso de manhã, já orei por todos os pacientes, já sei o que é para eu fazer. Não é para pensar, o tempo agora é de dormir. Foram 4 meses brigando com a mente. Brigando com a mente. Educando a mente. Até que a mente cedeu e eu deitava e dormia. Hoje eu consigo dormir 4 minutos. Ontem na viagem, eu falei para o Cleito e para a Marta, gente, eu preciso dormir. Vou dormir 15 minutos. Dormi 12. E foi o suficiente. Porque você vai treinando, o cérebro ele treina, ele é adaptável. Você consegue ter controle do seu pensamento. O pensamento de alguns irmãos aqui é um cavalo selvagem que precisa ser domado. Se você não domar este pensamento pode te levar a regiões de pecado. Primeiro impacto do pecado dentro de nós, no pensamento. Deu para entender? Então, se você pensa muito, você vai ter que pedir ajuda do Espírito Santo de Deus. Jesus não tinha um pensamento fora da vontade do Senhor. Ele tinha uma mente totalmente dominada pelo Espírito de Deus. E o mesmo Espírito que habitava em Jesus, habita em mim e em você. Então, do mesmo jeito que Jesus foi educado pelo Espírito na humanidade dele, o Espírito de Deus tem condições de produzir em nós o que é necessário. Amém? Por que é a mente? Porque é onde tudo começa. Agora, qual é o pensamento que é mais chocante para a gente? A hora que você tem um pensamento de adultério, a hora que você tem um pensamento de assassinato, credo, gostaria que fulano morresse. A hora que você tem um pensamento de morte própria, ai, eu podia morrer, já deu. Isso são pensamentos chocantes que chamam a atenção, mas a gente só cai nesses pensamentos depois de ter muitos pequenos outros que a gente não dominou. Então, primeira área que o Espírito tem que agir, na nossa mente. E aí, qual é o segundo pecado descrito? Prostituição. Porque de dentro do coração do homem que brotam os maus desígnios, a prostituição. O que a Bíblia está fazendo? Foi de um extremo para o outro. Foi de um extremo para o outro. Por quê? Prostituição é como a palavra impureza. Significa toda forma de pecado sexual que não está de acordo com a vontade de Deus. Desculpa, toda expressão sexual que não está de acordo com a vontade de Deus. Pensou em alguém que não é teu, se relacionou com alguém que não é teu, não tem criança, masturbação, qualquer pensamento, fornicação, pornografia, qualquer expressão de sexualidade que não esteja conforme a vontade de Deus, está na palavra prostituição. E por que eu digo que vai de um extremo para o outro? Por quê? Me aguenta um pouquinho. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Qual foi o pecado deles? Desobediência. O Senhor mandou não comer do fruto, eles comeram. Tudo bem até aqui? O que aconteceu com eles? Se viram nus. Há um tempo atrás eu sentei com o Romeu para a gente conversar sobre isso. O Romeu diz que, espiritualmente falando, e ele está 100% certo, significa o seguinte: a glória de Deus não os cobria mais. E eles se viram nus.
Mas eu vou dizer, e o que o Romeu falou está 100% certo. Eu vou falar a mesma coisa agora, olhando na perspectiva da humanidade nossa. Eles experimentaram o avanço do pecado. Porque sempre que o pecado avança, ele culmina em questões sexuais. Vocês lembram as duas vezes que a terra foi julgada? A terra foi julgada em Noé e a terra foi julgada em Sodoma e Gomorra. Em Noé, o texto bíblico diz assim, que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. E aí os estudiosos têm duas linhas. O primeiro diz que demônios possuíram mulheres. Eu não creio nisso, porque nós não temos base bíblica para isso. A segunda diz que uma geração de homens crentes se envolveu com uma geração de mulheres ímpias. Aí nós temos base bíblica. Ali nós temos. Por quê? Porque lá em Israel, Deus deu ordem, no Velho Testamento, que não era para tomar as mulheres das nações ímpias. No Novo Testamento, diz que não é para se casar em julgo desigual. Então aí a gente tem base bíblica. Então, crente misturado com ímpio. E aí tem um avanço de pecado sexual de tal maneira que produziram-se homens valentes. O que é homens valentes? Homens cheios de si. Sabe um que a Bíblia vai descrever? Depois de Noé? Nimrod. Nimrod fundou Babel. Significa rebelde. Um homem valente, poderoso, na geração dele. Então, quando o pecado avança, ele culmina na questão sexual. O que Deus tem que fazer? Deus tem que visitar a terra e julgar a terra. Vocês estão entendendo? Em Sodoma e Gomorra, qual é a expressão de pecado que nós temos? Você vai virar para mim e vai falar, pecado sexual. E eu vou virar para você e dizer, doce engano. Porque há o pecado sexual em Sodoma? Sim. Mas se você abrir em Ezequiel, (16:49). Quem que falou? Cleiton. 16:49. Diz assim, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, nunca amparou o pobre e necessitado, foram arrogantes e fizeram abominações. 3 pecados ligados a dinheiro, 2 pecados ligados à soberba e 1 pecado ligado à questão sexual. Por quê? Porque onde há avanço financeiro de forma indevida, há problema de sexualidade. Ló nos mostra isso. Ele foi para uma cidade extremamente próspera. Então há problema de sexualidade? Há. Mas havia muito problema de dinheiro e de arrogância. Vocês estão entendendo? Então, sempre que há um avanço, aqueles irmãos aqui que têm problema de ordem sexual, como eu tive, têm que cuidar com dinheiro e com arrogância. Porque são pecados que se juntam em pacote. Então, o segundo pecado que descreve é um pecado ligado à questão sexual. Meus irmãos, muitos de nós aqui temos. Eu acompanhei um irmão muito querido, um médico muito querido. Gente, chegava a dar uma inveja irritante. Imagina um sujeito controlado na questão sexual. Como muitos homens são, a grande maioria das mulheres era de dar inveja. Mas de dar inveja. Gente, como ele não tem problema nessa área, tem problema em outras áreas, porque todos nós somos iguais. Não temos em umas, mas temos em outras. Então, se você tem lutas com a sexualidade, você precisa abrir isto antes que o diabo arme os laços.
Porque se abrir os laços, se armar os laços, aí fica difícil. Você quer ver outro pecado de proximidade? A gente acha na vida de Davi. Davi caiu num adultério. Gente, que necessidade Davi tinha de pegar Batseba? De trazer Batseba para o palácio? Não tinha nenhuma necessidade. Ele tinha esposas, ele tinha concubinas. Ele não tinha necessidade daquilo. Mas o que aconteceu? O texto bíblico diz assim, lá em Samuel. Diz assim, na época em que os reis costumavam sair à guerra, estava Davi no palácio. Onde que era para Davi estar? Só que Davi não tinha mais inimigo significativo a ser vencido. Quando você estuda a história, você vê que todos os inimigos significativos não existiam mais. Então Davi estava começando a desenvolver um pecado chamado poder. Israel cresceu. Tanto que um tempo depois, o que ele faz? Levanta o censo de Israel. Pecado de soberba, pecado de arrogância, pecado de poder. E ele foi lá e achou que podia possuir a mulher do outro. Então ele cai neste pecado por causa da questão do poder. Então alguns de nós aqui temos necessidade de cargo, de título, de ser aceito, de ser visto. Alguns de nós temos essa necessidade. E aí, meus queridos, pode atrair pecado de ordem sexual. Os irmãos estão conseguindo entender? Dinheiro atrai pecado de ordem sexual, poder atrai pecado de ordem sexual e o próprio pecado sexual por si mesmo pode atrair, porque tem pecado, tem pessoas que têm distorções nessa área desde cedo, como foi o meu caso. Eu aprendi a pensar o tema com 6 anos de idade. Eu abri isso com minha mãe. Depois que eu fiquei viúvo, eu fiquei bem perto da minha mãe. Passou aquele período de doença, onde precisava de um cuidado grande com a Alessia, então eu me dediquei à minha mãe, né? Então passava todo fim de semana, ia para lá para ficar com ela, 100 quilômetros de distância, ficava com ela, e aí a gente conversava muito, eu fui abrindo para a mãe. Mãe, com 6 anos de idade eu fui iniciado sexualmente. Mãe, com 12 anos eu era viciado. Mãe, eu sou um milagre da parte de Deus. Deus me salvou. Deus me salvou. E aí ela, primeiro que ela ficou extremamente assustada. Porque eu fiz tudo aquilo sem ela saber. E aí ela também foi abrindo os problemas que o meu pai tinha, que é da onde eu absorvi toda aquela inclinação. Meu pai abriu portas, janelas e o telhado, para que esse tipo de pecado entrasse dentro da casa. E aí os filhos foram contaminados por isso. Os irmãos estão entendendo? Terceiro pecado, os furtos. Então, pessoas que têm hábito de roubar. Quem aqui já roubou? Levanta a mão. Levanta alto. Alto. Eu roubei, aos 7 anos de idade, a farmácia do meu pai, o caixa. Eu gabarito em tudo. Para tomar Coca-Cola e comer pudim. Gente, imagina um pudim gostoso. E aí Coca-Cola chegou na cidade. Aí um primo meu, mais velho, que era o responsável pela farmácia, me pegou roubando. Aí ele me ensinou, César, você não precisa roubar. Basta você falar, a gente te dá o dinheiro, você vai lá e come. Foi o suficiente para resolver, mas roubei. Quer dizer, não foi o suficiente não. Porque aí aos 12 anos eu vou morar em Maringá, sozinho. Fui morar numa república. Roubei suco do mercado. Qual a necessidade disso? Mas era roubo. Agora, tem uma outra forma de roubo. Você pode furtar tempo.
Um marido com criança pequena deveria chegar em casa e cuidar dos filhos e da esposa. E ele vai para a TV. Isso é o quê? Furto. Uma esposa em crise não era para você assistir um jogo de futebol. Era para você ir lá ficar do lado dela, segurando a mãozinha dela. Isso é o quê? Furto. Você pode roubar toque. Você pode cumprimentar muitas pessoas e não dar para os seus aquilo que é necessário, furto. Nós podemos furtar de muitas maneiras. Você está entendendo? Falar de Deus nós furtamos o tempo inteiro, porque nós roubamos a glória dele toda vez que pecamos. Mas furto está presente dentro de nós. Que mais? Homicídios. Alguém aqui já matou alguém? Não. Alguém aqui já matou alguém na mente? O povo é bravo aqui, hein? Eu deveria perguntar, mas não vou não. Mas, ou se eu perguntar, não é para levantar a mão. Alguém aqui já matou algum irmão da igreja? Mas eu vou proteger o rebanho. Tem coisa que é melhor não saber, né? Gente, se não é a graça de Deus, quem que a gente seria? Quem que a gente seria? A gente seria uma pessoa cruel, que mataria sem muito problema. Vocês estão me entendendo? Que destruiria sem muito problema, né? Eu teria que ter cuidado, porque eu tenho um sujeito bravo dentro de mim. Então, por exemplo, nunca fiz mais isso. Mas os meus filhos tinham um problema com o computador, um único computador, eles tinham que dividir quando eram crianças. Batia na porta, vocês estão brigando por causa do computador? Vou dar 2 minutos para vocês se resolverem, senão eu resolvo no martelo. Eu ia lá, ia pegar e... Isso é agressivo? Extremamente agressivo. Há um sujeito bravo dentro de mim, que veio para fora na paternidade. Na vida não veio, como profissional não veio, mas como pai veio para fora. Um sujeito bravo, irritado. Eu repetia o meu pai na paternidade, porque tratei tudo isso. Tudo isso não existe mais, mas existia dentro de mim. Porque a gente traz dos nossos pais essa herança pecaminosa. Todos nós os temos. E alguns de nós somos agressivos. Irritados a tal ponto de serem agressivos. Quem aqui já jogou coisa? Levanta a mão. Tempo atrás, atendendo um casal, eu virei e falei, estava aconselhando eles, eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo com vocês, eu vou dispensar o próximo paciente. Mas a secretária já tinha ido. Aí eu fui até a recepção, liguei para o paciente, quando eu estava ligando, passa a mulher. Eu desliguei o telefone, vem cá. Não, onde é que você está indo? Foi embora. Desceu as escadas, não pegando nem elevador e foi embora. Aí eu entrei dentro da sala e falei, rapaz, o que houve? César, ela me bateu. Eu olho o sofá rasgado. O meu sofá. Assassinato. Está lá dentro de nós. Uma outra numa situação difícil,
Pus os dois, um de frente para o outro, não pus nem do lado. A hora que eu olho, ela mirou o celular e acertou. Alguns de nós têm uma ira assassina. Se você não souber lidar com isso, o diabo te arma situações de injustiça. Para vir para fora aquela pessoa. Então você tem que admitir, Senhor, eu tenho isso daqui. Senhor, eu tenho que cuidar com isso daqui. Porque a que ponto eu chegaria? Vocês estão entendendo? Que outro pecado tem? E aí nós temos que lembrar a principal forma de assassinar. Qual que é? Provérbios 18, 21. A vida e a morte estão no poder da língua. Então a gente mata com a língua. Nesse aspecto, parece que a igreja de Deus tem como esporte preferido falar uns dos outros. Eu tive uma igreja, um irmão que eu conheci, ele era um missionário canadense. Um homem muito querido, muito sério, muito responsável, de uma igreja em Campinas. O nome dele era Ted. E aí o irmão me compartilhou o seguinte: César, a reunião da igreja terminava, aí os irmãos se reuniam num grupo, de repente estava alguém falando de alguém que não estava no grupo. Estava um grupo falando de alguém que não estava. Eu tomei uma decisão de resolver aquilo. Eu fui e busquei o alguém. Ia lá, irmão, preciso que você venha aqui. Levava o irmão para o grupo. E dizia, agora nós podemos continuar a conversa. Algumas vezes que ele fez isso, resolveu o problema da igreja. Só um de nós tem permissão para falar do outro longe do outro. Quem que é? Aquele que tem autoridade para tratar aquela pessoa. Então, o governo da igreja pode falar de uma ovelha que não está presente? Pode, porque tem autoridade. Pai e mãe podem falar de um filho que não está presente? Pode, porque tem autoridade para tratar. Quem não tem autoridade não pode falar. Porque o amor cobre multidão de pecados. Eu fiz isso na minha casa, no meu primeiro lar, eu fiz isso. Convidava irmãos, de repente começava a falar de alguém, irmãos, por favor, o irmão não está presente, vamos mudar de assunto? Na minha casa, porque é minha casa. Na casa dos outros, eu não posso mandar na casa dos outros, mas eu posso silenciar e não participar. Não cooperar com aquele pecado. Vocês estão entendendo? Mas é um pecado que muitos de nós, se não todos, temos o risco de ter. Que mais? Adultério. Só que a palavra adultério é uma palavra que não significa relação sexual. Porque a Bíblia faz uma diferença de adultério e relação sexual ilícita. Então, por exemplo, para separação, não pode ter adultério apenas. Para separação, a Bíblia não abre a possibilidade de separar, nesse texto de Mateus 19, se não houver relação sexual ilícita. Tem que ter a relação sexual ilícita. Se tiver, a Bíblia abre a possibilidade de separação. Por que que a Bíblia não abre para o adultério? Porque o adultério pode se dar na mente. Jesus ensinou, no texto de Mateus 6, que todo aquele que pensar, o texto bíblico diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem no seu coração pensar numa outra mulher, em seu coração já adulterou. Então, toda vez que você pensa numa pessoa que não lhe pertence, isto é adultério. Meus queridos, eu tive muito problema com isso. Porque apesar do Senhor ter preservado a minha virgindade, eu ter casado virgem, apesar do Senhor ter feito isso, a minha mente tinha muito problema. Nesses 12 anos em que eu fui tratado na minha mente, porque a minha mente ia longe.
Ia longe. Então tem mulher que tem isso. Só que mulher tem isso onde? Sonha com um homem na praça conversando. Mas sonhou com um homem que não é teu. Como que era o rosto dele? César não era meu marido. E o rosto? Não tinha rosto. É um outro homem. Então você está buscando alguém que não teu marido. Isso é, nas Escrituras, adultério. Então, o adultério é estar com alguém em pensamento ou fisicamente que não lhe pertence. Vocês estão entendendo? Esse é o sentido da palavra. Que mais? Ele avança. E aí ele usa uma palavra que é delicada. Que palavra que ele usa? Ele usa a palavra avareza. O que é avareza? A palavra, a gente vai dizer que a avareza é o mushiba. Essa expressão existe aqui? O mão de vaca. O escorpião no bolso. Você está de mão fechada, para não ser picado. Né? É a pessoa que é mão de vaca, que retém. O que significa no grego a palavra avareza? Desejo ávido de ter mais. Nem toda pessoa avarenta guarda dinheiro. Então, por exemplo, estou aconselhando uma pessoa, ela é compulsiva. Tá bom, querida, você é compulsiva em que? Em sapato. E o marido brigando com ela. Tá bom. Ela se defendendo, dizendo que não é, no primeiro momento, e ele dizendo que é. Tá bom, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver isso daqui. Vocês vão chegar em casa e vão contar o número de sapatos. 482. Um outro casal brigando porque a mulher tinha bolsa. Gente, eu não posso dizer que é uma coisa ou outra. Vamos fazer o seguinte, cheguem em casa e contem. 68. Isso é avareza. Porque é um desejo ávido de possuir. O avarento mais tradicional é aquele que quer guardar. Que quer guardar. Que quer guardar. Que quer guardar. E é um pecado dificílimo de tratar. Raramente você tem um avarento admitindo que ele é avarento. Deixa eu explicar por quê. Porque a avareza está ligado a um senhor. Está ligado a um senhor. Vocês estão me entendendo? Irmão, vem cá um pouquinho. Eu posso movimentar aqui por causa da câmera ou não? Posso? Eu vou vir aqui. A câmera está pegando? Não? Aqui pega. Aqui pega. Tô. Irmão, vem aqui um pouquinho. A palavra mamon aparece em Mateus capítulo 6. Mamon é dinheiro. Não podeis servir a dois senhores. A palavra senhor usado para Deus e dinheiro é a mesma palavra. Kyrios. Aquele a quem todas as coisas e todas as pessoas pertencem. Qual que é seu nome? Jesus. Nome bonito. Como é que eu te chamo? Jesus? Jesus. O Jesus pertence a Jesus. Mas se ele tiver com problema de dinheiro, ele também pertence ao dinheiro. Aquele a quem todas as pessoas e todas as coisas pertencem. Então, por que é difícil tratar o avarento? Porque o dinheiro, vem aqui na minha frente, o dinheiro vai fazer o seguinte com Jesus. Vai pegar ele e vai levar a cabeça dele para onde ele quiser. Porque o dinheiro é um senhor do Jesus. A única coisa que o dinheiro não vai fazer é isso daqui. Fazer ele colocar os olhos no alto.
Mas o dinheiro vai fazer ele colocar os olhos em qualquer lugar. Obrigado, irmão. Você tem galardão. Os irmãos estão entendendo? É um pecado dificílimo. Meus queridos, eu prefiro acompanhar um adultério do que um avarento. Porque o avarento não se vê como avarento. E o que ele vai fazendo? Ele vai devagarzinho distanciando das pessoas. Porque ele precisa fazer do jeito dele. Ele só gasta do jeito dele. E por que a avareza é um pecado tão grave? Porque a avareza, de acordo com as Escrituras, é idolatria. A pessoa ama o que ela consegue guardar. E isso é uma afronta a Deus. Por quê? Porque Deus dá. Deus não retém. Jesus se fez pobre por amor a nós. O avarento quer guardar. Quer guardar. Vocês têm noção do que a esposa e os filhos vão sofrer? Você tem noção? Então eu pego homens bem-sucedidos que ao viajam, fazem uma viagem de 2 semanas. Levam 2 cuecas. Não compram água para a família no caminho. Espera a hora que a gente parar, você enche a garrafinha. Não compram água. Então, as esposas, só os filhos, sofrem um caminhão com isso. Por quê? Porque o tema fica um tema extremamente delicado. E como é um senhor, vai dar em problema. Então, é um amante do mundo e não um amante do Senhor. Então, é um pecado grave de ser tratado. Que mais? Malícias. O que é malícia? Malícia é um propósito e desejo mau. Então agora não está apenas na mente. Não está apenas na mente. Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes e penetra a tal ponto de separar espírito e alma, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Nem todo pensamento é um propósito. Mas o malicioso desceu para o propósito. Porque no sentido grego é um propósito e um desejo mau. Então ele não apenas pensou, mas ele dentro de si acolhe aquele pensamento. Nem tudo que você pensa, você intenta fazer. Porque alguns de nós temos apenas o pensamento descontrolado. Não desceu para o propósito. Mas na malícia, o que você pensou desceu. Então é um quadro mais grave que existe dentro de você. E aí você fica mais ácido com aquela pessoa. Que mais? O dolo. O que é dolo? Astúcia e fraude. Lembra que tem o crime culposo e o crime doloso? O crime culposo é quando a pessoa não premeditou. O crime doloso é quando articula, premedita, organiza. É que eu vou fazer uma pergunta difícil de vocês me responderem. Alguém aqui é manipulador? Ninguém levantou a mão. Eu acho que alguns estão manipulando a resposta. Sabe aquela pessoa articulada? Não, se eu falar desse jeito, ele vai entender assim. Se eu for em tal hora, vai ser mais fácil de compreender. E aí eu resolvo desse jeito, ele vai me responder aquilo. Sabe aquela pessoa articulada? Esperta, que sabe chegar onde quer chegar? Esta pessoa tem essa atitude do dolo, do engano, da manipulação. Ele é articulado para isso. E assim, tem nada a ver com Deus.
mas nada a ver com Deus, porque Deus lança mão de verdade para tratar as coisas. Muito bem, meus irmãos, 12:00. Vamos parar. A gente termina a lista depois. Curva a sua cabeça. Vamos ficar de pé? Curva a sua cabeça. E vamos orar. Senhor, obrigado pela tua graça e pelo teu amor. Senhor, ajuda-nos a vermos quem nós somos. E ajuda-nos a termos o pecado mortificado dentro de nós. O Senhor é poderoso para nos livrar de tão grande transgressão. Então, sê por nós e nos ajuda. Eu oro em nome de Jesus. Amém.